Hoje é dia da gente pegar o nosso livro aberto da natureza e, através do xamanismo, a gente tentar entender um pouquinho como é que encerramos nossos ciclos. Se tem um tema desafiador em Viajantes, é sobre encerrar ciclos. Quantas vezes você já não se viu numa situação super desafiadora de sair de um trabalho que não está mais te fazendo bem, de encerrar um relacionamento que já é destrutivo há muito tempo, de cortar vínculos com uma amizade de muitos anos, enfim, qualquer coisa que remeta a fechar ciclos, a fechar portas, a gente encerrar um vagão da nossa vida? Você já não se viu nessa situação e foi difícil pra caramba. E eu peguei hoje, o nosso quadro do livro aberto da natureza, onde eu trago as vertentes do xamanismo para a gente olhar para isso de uma forma um pouquinho mais ampla, O que é que a natureza ensina pra gente sobre esse lugar de morrer, de deixar ir? E aí, estou aproveitando a estação do ano que estamos, claro, aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte, quem me escutava está vivendo a primavera, e aqui no hemisfério sul estamos vivenciando o outono. O outono, dentro da roda medicinal xamânica, ele é a direção oeste. É o lugar que a gente vai estudar a grande caverna da Ursa. É um lugar onde a gente tem um momento de introspecção. Imaginem assim, literalmente vocês entrando dentro de uma caverna, aquele lugar todo escuro, onde tem silêncio e você está com você mesmo e os seus próprios barulhos interiores. Entrar no outono, vivenciar a experiência do outono, entrar nessa grande caverna da Ursa, significa um momento que a gente se recolhe para dentro de nós mesmos, para que a gente possa reavaliar. O que foi o ciclo anterior? O que deu certo? O que frutificou? O que não deu certo? O outono, ele é a estação que vem logo depois do verão. Então, o verão a gente teve o ápice dos frutos, do desenvolvimento, essa estação que traz um lugar forte e expansivo. Depois dela, a gente vai dar um início ao ciclo novamente. Então, o outono, ele é o início naquele momento que eu falo assim: reavalio todo o meu ciclo que se veio, outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, primavera, verão. Então, eu chego no verão, terminando um ciclo, e quando eu me aproximo de novo no outono, eu vou reavaliar. É o momento das folhas secas caírem no chão. É o momento que a gente é convidado a olhar para dentro e acessar as nossas sombras. E acessar aquilo que não faz mais sentido, que é pesado demais para a gente carregar na nossa mochila, na nossa bagagem. E a grande ursa, a grande caverna dessa ursa, ela nos convida exatamente isso. E aí eu pensei aqui uma coisa, Esse outono, ele traz exatamente essa energia. Então, quando a gente está estudando a roda medicinal xamânica, que é algo que eu quero trazer muito mais aqui para vocês agora, aproveitando esses vídeos, a gente entra nessa direção oeste e a gente vai olhar para vários processos nossos que ficaram interrompidos. Vários processos nossos que a gente de verdade não finalizou, que a gente não deu um ponto final. E aí a grande pergunta, que eu acredito que passa sempre, ou já passou pela cabeça de todos nós, existe uma bula, existe uma receita de bolo sobre como encerrar ciclos? E aí, refletindo sobre isso, me veio o que na cabeça? Fechar ciclos, encerrar ciclos, fechar portas. Se a gente for pensar, e pensar de uma forma bem metafórica, não tem segredo. Como que você fecha uma porta? Você pega numa maçaneta, você empurra e você fecha a porta. Como é que você fecha uma janela? Você pega, as duas partes de uma janela e você fecha. Encerrar ciclos é exatamente isso. Talvez não tenha segredo sobre como fechar ciclos, porque é uma finalização, é um ponto final. É você fechar a porta de uma casa e não voltar mais. É você fechar uma janela e não abrir mais. Aonde está o desafio do encerrar ciclos?
O desafio de encerrar ciclos, gente, ele tá exatamente naquilo que nos confere a nossa parte emocional. É onde a gente vai encontrar os nossos desafios, os nossos apegos, as nossas sombras. Por que é que eu não fecho, eu não encerro um relacionamento destrutivo? Ah, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Porque eu tenho medo de não encontrar mais ninguém e viver a vida vagando por aí. Porque eu tenho medo de que ninguém vai gostar de mim. Ou seja, o seu problema não é fechar ciclos, não é que você não saiba encerrar um relacionamento, é que você não está conseguindo lidar com as suas sombras, é que você não está conseguindo lidar com os seus complexos, as suas dificuldades, o seu lado emocional que está com dor, é ele que te impede de fechar um ciclo. Por que é que eu não consigo sair e pedir demissão de um trabalho que já não faz mais sentido para o meu coração? Que me dá desgosto, que eu acordo triste, que eu passo mal, que eu volto triste, que não me dá energia? Ah, porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Porque eu tenho medo de não conseguir pagar os meus boletos, colocar comida dentro de casa. Porque e se eu for velha demais e ninguém me aceitar em nenhum outro emprego? Ai, mas eu tô há 15 anos nessa empresa, eu nem sei o que fazer fora dessa empresa. Ou seja, não é que você não sabe pedir demissão, é que você não está conseguindo lidar com os seus complexos, você não está conseguindo lidar com as suas sombras e todas aquelas feridas que vêm à tona quando você pensa em sair daquele emprego, ou quando você pensa em finalizar aquele relacionamento. De uma maneira bem breve, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo pessoal até que eu vivenciei quando eu precisei encerrar um ciclo muito grande na minha vida, que foi um ciclo de um espaço físico que eu tive, um estúdio, e eu não consegui. O que eu precisava ter feito? E agora aqui literalmente falando, tá? Fechar aquele espaço físico, de verdade, ele era o quê? Limpar aquele espaço, exatamente quando a gente está entregando um imóvel alugado, limpar, tirar tudo de dentro, devolver as chaves para o proprietário no dia combinado, assinar um contrato de devolução e acabou. Ou seja, eu sabia fazer isso, mas a minha dor era tão grande, as minhas frustrações estavam tão grandes, as minhas sombras eram tão gigantescas que eu não tinha forças para ir até lá e encarar o fechamento daquele ciclo. E o que eu fiz? Deixei um ciclo interrompido na minha vida. Anos depois, o que acontece? Ele se apresenta para mim novamente, num novo contexto, de uma maneira diferente, mas exatamente sobre a mesma ótica, exatamente reverberando dentro de mim as mesmas sombras que não foram trabalhadas, as mesmas frustrações que não foram vividas. E o que eu precisei fazer? Assumir a minha coragem naquele momento e fechar aquele ciclo com as minhas próprias mãos. Colocando as minhas mãos na minha própria sombra interior, no meu próprio conteúdo simbólico. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é essa reflexão. Tudo aquilo que a gente adia, e não porque a gente não saiba, mas sim porque a gente tem dificuldade de lidar, porque a gente está passando muita dor, ou porque é desafiador a gente acessar esse material que é denso, vai voltar. Vai voltar em algum momento da nossa vida. Sabe aquela famosa história dos relacionamentos de padrões repetitivos? Ai, eu sempre atraio o mesmo cara pra minha vida. É sempre a mesma história. Eu sempre acabo sendo traída. Ou então, eu sempre atraio o mesmo chefe no meu trabalho. Eu mudo de trabalho e atraio o mesmo comportamento de um chefe. O que é a vida dizendo pra você? É falando assim, olha, enquanto você não encerrar este ciclo e tudo que tem dentro dele, todo o material que contém dentro dele, eu vou precisar ficar trazendo para sua vida repetidas vezes e repetidas vezes e repetidas vezes para ver se em algum momento você resolve fechar. Porque se você não fecha aquela portinha, como é que podem sair coisas diferentes daquela portinha? Pensem aqui, ó, vamos pensar de uma maneira bem lúdica. Se a gente tem um quarto que ele tem várias bolinha de piscina de bolinha, sabe? Na cor azul. O quarto da esquerda tem bolinhas da cor azul. E o quarto da direita tem bolinhas da cor verde. A porta do quarto da minha esquerda tá aberta. Então fica saindo bolinha azul o tempo inteiro. Eu volto, viro e tem bolinhas da cor azul. Como é que eu quero parar que essas bolinhas cheguem se eu não fecho essa porta?
E aí, qual é a grande sacada, gente? Quando a gente está falando de mundo energético e mundo simbólico, eu não consigo ganhar espaço para o novo. Pensem assim, ó, num quarto abarrotado, tá? Eu não tô falando de bolinhas pelo chão. Imaginem, visualizem aí um quarto com bolinhas até o teto. E que quando você abre a porta, quanto mais bolinha sai, e você não consegue nem encontrar a maçaneta da direita. O que é isso? Eu tô trazendo dessa maneira lúdica para que a gente entenda. Enquanto eu não fechar a porta da esquerda para que essas bolinhas azuis parem de sair, eu não vou nem encontrar espaço para abrir a porta da direita que tem bolinhas de outra cor. Isso é a nossa vida. Enquanto eu não resolver as minhas questões de um mesmo ciclo de padrão repetitivo em relacionamento ou no meu trabalho, aquele mesmo padrão fica aparecendo na minha vida porque a porta não foi fechada. Então aqui não é sobre aprender a fechar ciclos no sentido receita de bolo, mas sim um convite a que você olhe para dentro, para que você acesse as suas sombras. É fácil? Não é. Gente, e assim, não é nada fácil, porque a gente vai ter que lidar com um material que vai trazer dor pra gente. Vejam, foi mais ou menos, aproximadamente uns 3 anos depois do fechamento do meu estúdio, que eu tive que lidar com esse ciclo de novo de uma forma bem escancarada. Se vocês souberem o quanto eu chorei para fechar esse ciclo, aí você vai falar assim para mim, Aline, mas se passaram 3 anos. Tudo bem, se passaram 3 anos no mundo concreto, mas talvez um trauma, uma Aline que ficou com suas dores, com suas frustrações, ela estava presa lá ainda. Então, quando eu acessei aquele lugar, automaticamente eu voltei para lá com a mesma vida, com a mesma sensação, com a mesma frustração, com as mesmas agonias, com as mesmas angústias, porque eu estava presa lá dentro. Eu não tinha conseguido sair de lá. Eu saí de lá no mundo concreto, mas no meu mundo interno, nas minhas emoções, nas minhas frustrações, eu estava presa lá ainda. Ou seja, entrar na grande caverna da ursa, utilizar o outono para a gente aprender que em algum momento as folhas vão secar. Em algum momento, algo vai deixar de ser bom. Em algum momento, algo precisa ser encerrado. E precisa ser encerrado para que um novo tenha espaço para nascer. E quando eu falo para a gente olhar para o xamanismo, olhar para a natureza e aprender com ela, é exatamente sobre isso. A natureza, ela é cíclica, ela tem um ritmo. Não existe outono sem inverno, não existe primavera sem verão, não existe outono sem primavera, verão sem inverno. Por quê? Porque tudo tem a sua parte complementar. E quando elas se encontram em perfeita harmonia, elas geram um ciclo, gente, altamente próspero, altamente abundante, altamente rítmico na nossa vida e que o tempo inteiro tá dentro de um fluxo. Sabe quando vocês falam assim, tô emperrado na vida, me sinto empacado, nada dá certo, tô vivendo a escassez, nada funciona pra mim, tudo tá errado. Por que que tudo tá dando errado? Vocês já pararam pra refletir sobre isso? É muito fácil a gente ficar reclamando. A gente é viciado em reclamação. Por quê? Aquele que reclama de alguém, ele vai ganhar um mimo, ele vai ganhar um abraço. Aquele que fica muito na mimiseira mental, alguém vai passar a mão na cabeça dele. E a síndrome da vítima, né, gente? O arquétipo do vítima, ele é viciante, porque você fica naquele lugar, você reclama pra caramba, você não precisa lidar com o seu quartinho sujo e alguém vai passar a mão na sua cabeça. Mas e quando a gente descobre e percebe que existe algo maior que está regendo tudo? E quando a gente olha para a natureza e a gente fala assim, caramba, nossa, no outono eu me sinto mais silenciosa mesmo, no outono eu fico mais introspectiva, no outono eu tenho vontade às vezes de, nossa, limpar toda a minha casa, mandar embora aquilo que não serve mais. A natureza está fazendo a mesma coisa. A natureza, você anda pela natureza e tem folhas secas caídas no chão, porque ela está se preparando para receber a nova semente. Que diferente do que às vezes a gente imagina, quando a gente não aprofunda no estudo das estações, o inverno ele é o momento de receber a semente. É quando a gente planta a nossa semente e a gente vai ficar ali no quentinho, deixando aquela terra nutrir, acumular energia, acumular energia, acumular energia, e quando ela chega no ápice daquela energia dentro da terra, ela brota.
Isso é o encontro com a primavera. Então a gente poder olhar para essas estações e fazer a mesma coisa para dentro da gente. Afinal, somos um microcosmo de um macrocosmo. Não é isso que a gente fala? Tudo que acontece dentro está acontecendo fora. Isso é uma lei universal. Então, se fora a natureza está seca e está deixando aquilo embora e está deixando todo aquele material e morrer, literalmente morrer, porque ela entende que não faz mais sentido, por que a gente não pode fazer isso com a nossa vida? Então, meus queridos viajantes desse grande planeta azul chamado Gaia, da nossa grande mãe natureza, que vocês possam olhar um pouquinho para dentro e saber que talvez uma receita eu não vou conseguir passar para vocês, mas o que eu posso dizer é que uma boa vassoura, uma bucha, um rodo, alguma água, um sabão e abrir o seu quartinho escuro, entrar na sua caverna escura da ursa, vai fazer com que você acesse o seu mundo interno, as suas sombras, as suas dores, as suas frustrações, e que não vai ser fácil, mas sabe quando a gente começa a limpar? Quando a gente começa a ensaboar um lugar que tem sujeira e aquilo vai trazendo pra gente uma sensação de leveza, uma coisa que dá espaço, que ganha vida, é exatamente isso que vai acontecer com vocês. Então, se você tá vivendo um relacionamento tóxico, destrutivo, se você quer sair do seu emprego e não sabe como, se você tem uma relação de amizade que suga toda a sua energia e você não sabe o que fazer, se você tem alguém dentro da sua família que te consome demais, tenha coragem. Coragem para muitas vezes a gente fechar o vagão. Coragem muitas vezes para a gente dar tchau para uma mochila muito pesada. E principalmente coragem para a gente olhar para o novo e se abrir para esse novo que vai surgir. Por mais que a gente não tenha certeza do que vai ser, com certeza vai ser diferente do velho. Então, deixo um convite aqui para que vocês possam entrar um pouquinho dentro dessa grande caverna da ursa. Terem coragem de ficar com vocês mesmos e com essas partes mais sofridas e doloridas, para que ao menos vocês possam reconhecer qual é esse material de sombra, qual é esse material de dor, quais são as suas frustrações. E aí que com isso a gente possa pegar tudo isso para trabalhar depois. E aí o trabalho com as sombras é um trabalho magnífico, que coloca a gente mais perto da nossa essência, mais perto do nosso self, e a gente vai retirando essas camadas e essas pedras das mochilas que a gente carrega, que não faz mais sentido. É só peso que deixa a nossa jornada cada vez mais perrengosa, né? Cada vez mais perrengue, porque a gente tem essas pedras na nossa mochila. Então, boa caverna da ursa para vocês, desfrutem da introspecção do outono. A introspecção ela é necessária tanto quanto a expansão e mergulhem para dentro para ver o que vocês vão encontrar dentro dessa grande caverna.